Começando a aula de hoje, está na sala nesse momento eu e a Marlene só. Então nós vamos fazer uma revisão em cima do conteúdo que nós trabalhamos para a prova. Tá? Então nós vamos tratar somente desses assuntos. Na semana que vem nós fazemos até uma revisão geral, mas hoje nós vamos ficar somente com isso para ajudá-lo, no estudo. Quem não conseguir acompanhar a aula hoje pode assistir depois o vídeo dessa aula. Vai estar disponível no AVA e vai estar disponível no YouTube também, tá bom? Então, falando, a gente vai falar de dois assuntos que nós trabalhamos, nesse último bimestre. Nós falamos de negociação, nós falamos de gestão de conflitos, e nós falamos um pouco de sustentabilidade, que é um assunto que hoje está aí, as grandes corporações têm uma preocupação enorme com isso, então nós resgatamos alguma coisa no nosso conteúdo, Então, para a gente falar a respeito de conduta, nós, tem vários tipos de conduta, Existe aquela conduta mais assertiva, tem outros, outras pessoas que se comportam de maneira mais meticulosa, Outros, em uma negociação, enaltece mais a sua própria qualidade, Então, mas não é nada cartesiano, Mas vamos dizer que numa conduta assertiva, diante de uma negociação, O que o assertivo ele tem, que ele carrega com ele na personalidade, Olha, o assertivo, ele tem, é natural dele ter uma autoestima elevada, Então, o assertivo, por ser assertivo, ele trabalha muito a autoestima. Então, o assertivo, ele traz na personalidade já uma autoestima, Por isso que o assertivo, em uma mesa de negociação, ele procura que os resultados aconteçam com mais rapidez, Porque ele traz com ele essa autoestima. É natural que ele tem, vamos dizer assim, um autocontrole bem acentuado, Ele tem, porque o assertivo ele está sempre muito preparado com uma situação, ele se prepara com antecedência. Então, ele tem autocontrole porque ele está preparado para a negociação. Tá? E ele procura ter domínio do ambiente. Aquele ambiente da negociação, ele procura ter domínio daquela situação. Tá? Nós vemos que ele procura ser sociável, o assertivo, ele procura estar de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas do ambiente, Olha, o assertivo, quando ele vai para uma negociação, ele está em busca de resultados. Então, normalmente, ele vai preparado para isso. Então, ele procura se integrar ao ambiente, Ele tem uma autoestima elevada e tem autocontrole de si próprio, Por isso é que nós dizemos que a personalidade daquele que tem assertividade é uma, a gente pode dizer que é uma personalidade que está mais em busca de resultados, tá? Ele tem determinação, ele quer resultado, ele tem autocontrole. Mas tem outros tipos, de personalidade, tem aquele indivíduo que, numa negociação da própria personalidade, ele é mais meticuloso, ele não consegue tomar uma decisão se ele não tiver no, no, em uma zona de conforto, onde ele pode analisar todos os pontos, que estão
ao seu redor. Né? Se ele está analisando um documento, ele tem que entender aquele documento na íntegra. Né? Já tem um outro tipo de personalidade, aquele indivíduo que busca reconhecimento. Então, mas não é nada cartesiano. A gente fala, olha, o sujeito é 100% assertivo, ou é 100% meticuloso, ou ele busca reconhecimento o tempo todo. Não é isso, muitas vezes mescla. Então, nós dizemos que em uma negociação, o importante é buscar adaptação. Né? Se você é assertivo e o outro é meticuloso, é natural que, se você é assertivo e quer resultados, você tem que dar tempo ao outro, né? Porque o meticuloso, ele não consegue tomar decisões sob pressão. Ele precisa ter domínio sobre aquilo que ele está negociando. Né? Então, a gente diria o seguinte: se você é meticuloso, acelere um pouco. Né? Se você é assertivo, reduz um pouquinho a sua ansiedade, dê tempo ao outro. Né? Se você tem na mesa de negociação alguém que gosta de reconhecimento, não custa, né? Elogie. Então, como não há um, um perfil de personalidade que seja cartesiano, ele pode mudar, embora sempre vão existir traços, né, de um modelo ou de outro. O importante é buscar a adaptação, sempre, em uma negociação. Tá? Então, mas o assertivo, ele carrega com ele traços que são bem claros. Né? Ele tem uma autoestima elevada, ele busca o controle da situação e do ambiente, ele quer sempre estar no controle, né? Ele sempre procura se socializar com as pessoas do ambiente, né? Ele, ele é determinado e ele age com segurança. Então, esse é o modelo do assertivo. O meticuloso, ele não consegue negociar se ele não tiver domínio da situação. Ele precisa conhecer detalhes, por isso ele não resolve com rapidez, né? Então esse é um modelo que nós chamamos de personalidade, né? Então, como gestores, né, nós vamos dizer que nós temos que nos adaptarmos, né, ao ambiente, né? Nós temos que nos adaptarmos às pessoas, né, com quem estamos negociando. Nós temos que buscar sempre aquilo que traga resultado, né? Nós não podemos pensar em negociação apenas, né, como algo sem muita fundamentação. Não. A negociação é sempre algo que tem a fundamentação na busca do resultado. Se a gente está trabalhando um gestor em uma situação de conflito, você tem partes envolvidas, o gestor tem que procurar, né, trazer alguma harmonia para aquela situação que naquele momento, né, não está sendo resolvida. Né? Então, o negociador naquele momento ali é o gestor. Ele está negociando com duas partes. E muitas vezes, né, em uma negociação, entra também uma terceira parte, uma quarta parte. Né? Aí pode virar um conflito. Por isso a importância de ter habilidade de lidar com situações. Né? Então, hoje a gente tem no mundo, né, a gente fala de um mundo globalizado, as empresas, as grandes empresas, né, têm um papel importante, até porque as grandes empresas, elas representam uma marca, um nome e muitas vezes até um país. Então, é natural que essas empresas, né, grandes empresas, aqui no Brasil nós temos algumas, elas têm que não apenas cumprir a sua obrigação legal, que é pagar impostos, que é
ter uma relação com todo o cuidado com seus colaboradores, né? Ter o cuidado, né, de manter uma imagem impecável, de bom pagador, né, de bom negociador, mas tem que ir além, né? A gente pode dizer que hoje, dentro de um mundo globalizado, as empresas elas têm que mostrar uma nova visão corporativa, né? Então, as organizações elas hoje têm uma responsabilidade social muito grande, né? E quando uma empresa demonstra isso na própria imagem ou nos atos que ela tem, é natural que essa empresa ela ganhe alguma vantagem competitiva, né? Pelo simples fato de ser uma empresa preocupada com sustentabilidade, com o meio ambiente, né? Uma boa relação com parceiros, uma boa relação com o corpo de colaboradores. Então, essa empresa passa a ter, né, uma presença melhor no mercado. Então, ela ganha em vantagem, que a gente chama em vantagem competitiva. Porque além de fazer bem feito, né, aquilo que ela se dispôs a fazer, que é vender um produto, criar um produto ou prestar um bom serviço, essa empresa tem uma visão mais ampla, né? Ela tem responsabilidade social. Isso dá a ela, né, ela é vista, né, melhor no mercado, né? Seus investidores enxergam melhor essa empresa, né? Seus clientes, né? Os colaboradores, a mídia, de um modo geral, enxerga essa empresa melhor. Tá? E é natural que quando uma empresa tem esse tipo de comportamento, principalmente sendo uma empresa muito grande, ela desencadeia uma onda de responsabilidade social. Outras empresas vão buscar seguir o exemplo. Então, quando uma grande empresa faz uma ação boa, né, para o meio ambiente, numa relação com pessoas, numa relação com o mercado, ela desencadeia, né, uma linha de acontecimentos que a gente fala muito positiva, né? Porque uma grande empresa, ela é exemplo para o mercado, tá? Então, é natural que no mundo globalizado, essa mudança vital é importante, tá? É importantíssimo. Então, o mercado hoje está muito transparente, está muito competitivo, então é muito difícil, né, a empresa esconder erros crassos, né? Por exemplo, uma grande empresa que produz peças de vestuário, de repente ter lá na sua cadeia produtiva, né, crianças trabalhando na produção, situação que eles chamam de análoga à escravidão, né, que beira a escravidão. Tá? Então, é muito difícil as empresas esconderem isso, né? Porém, né, muitas vezes as empresas fazem ações sociais, né, e procuram fazer muita publicidade em cima disso. A gente está vendo, né, nesse momento de pandemia, aí, grandes empresas fazendo até ações sociais, colocando muito dinheiro, né, em projetos aí para ajudar a amenizar esse acontecimento, carregando recursos aí para pesquisa, para uma série de coisas. Só que essas empresas fazem disso uma bandeira, usam disso uma forma de fazer propaganda da sua própria imagem. Então a empresa tem que tomar muito cuidado quando ela lida com isso, né? Porque é como diz aquele velho ditado, né? O que a mão direita dá, a mão esquerda não vai saber, né? Então tem muita empresa hoje fazendo a ação social e é elogiável, né? Elogiável mesmo, colocando muito dinheiro para isso, né? Para pesquisa, mas é o que nós falamos, não há necessidade de você fazer propaganda disso que você está fazendo. Tem que ser transparente. O próprio mercado tem que enxergar a boa ação, né? Então, a empresa tem que tomar muito cuidado com isso. Senão, de repente, ela tá
sendo usando, né, esse momento de forma oportunista, né? Então tem que ser muito cuidadosa quanto a isso, né? Então a gente diz o seguinte, que hoje o mercado ele é composto por empresas e pessoas muito bem informadas. Não adianta você fazer um movimento social bom, né, se no dia a dia, na tua relação com seus colaboradores, você não faz isso, né? Então, tem que ser muito cuidadoso, né? Uma imagem é algo que fica para sempre. Né? Uma imagem é algo que fica para sempre. Ok? Então, vamos adiantar um pouquinho o nosso assunto. Vamos falar de alguns modelos de negociação, né? Na verdade, quando a gente fala em negociação eficaz, nós temos alguns modelos que são importantes, né? A gente diz que são modelos até muito conhecidos, né? Tem aquela postura ganha-ganha, né? Tem aquela postura perde-perde, né? E aquela postura perde-ganha, né? Mas é bem assim. Em uma negociação, se né, parte para negociar só pensando em ganhar e a outra parte perder, talvez uma parte realmente vá ganhar, né? Porque em uma negociação pode ser que uma outra parte entre na negociação mais fragilizada, né? Entra mais fragilizada em uma negociação. Então tem uma parte que está mais fortalecida, essa parte mais fortalecida, ela procura aproveitar essa condição que ela tem de vantagem sobre a outra, né? Então a gente diz o seguinte: está havendo uma postura ganha-perde, ganha-perde. Essa postura, né, é uma postura que talvez aquele que ganhou naquele momento consiga um bom resultado, mas no futuro não conseguirá fazer novos negócios, né? Quando duas partes entram para fazer negócio, sendo que as duas querem ganhar, né, a todo custo, é possível que as duas percam, né? É possível que as duas levantem da mesa de negociação sem nada concretizado, né? É aquela postura que a gente chama de perde-perde, né? Por quê? As duas partes partiram para a negociação com o objetivo de ganho. As duas em condições muito semelhantes. Ali não tem nenhuma parte fragilizada, né? Quem perdeu ali, né, foi a negociação. Nenhum e nem outro ganhou, né? A melhor forma de negociação é o ganha-ganha, onde as duas partes podem ganhar. E a gente fala, poxa, mas sempre se ganha, né? Sempre as duas partes podem ganhar? Podem, né? Olha, se eu vendo determinado produto, é natural que quando eu vender aquele produto, tá, eu estou obtendo meu ganho financeiro, né? Estou tendo minha margem de resultado. Por outro lado, a outra parte está ganhando também, porque está recebendo um produto ou um serviço que vai dar solução para um problema, né, que ela tenha. Então a gente fala que é uma situação onde todos podem ganhar. Se a gente fala dos conflitos corporativos, naturalmente, por que existem conflitos? Porque tem duas posições antagônicas, né? Cada um tem uma linha de pensar, né? E é natural que as pessoas queiram fazer com que a sua linha de pensamento prevaleça. Porém, né, se alguém levantar, né, desse conflito frustrado, é possível que quem perdeu aí, a gente está falando do mundo corporativo, foi a empresa, né? Porque alguém pode sair fortalecido na negociação, motivado da negociação, enquanto a outra parte saiu frustrada e desmotivada. Mas quem perdeu ali? A organização. Tá? Então, o mediador, né, o gestor,
ele tem papel importante ali, né? Porque ele, no momento que ele mediar, ele não pode escolher um lado e ficar daquele lado. Ele também não pode se abster da situação, né? Ele tem que estar sempre muito perto, muito presente. Então, o ideal em qualquer negociação é o ganha-ganha. O ganha-ganha. Tá? Embora nem sempre todos possam ganhar, principalmente no mundo corporativo. Por isso, o grande cuidado, né? O grande cuidado no momento em que existir um conflito, né? O gestor tem que ter a grande preocupação de fazer com que seja tirado o melhor proveito daquele conflito, né? A gente fala, poxa vida, mas o conflito ele gera descontentamento, ele gera frustração, ele gera um monte de coisa ruim. Não, nem sempre. Muitas vezes o conflito ele pode trazer à tona, né, questões que ainda não tinham sido conversadas. E é possível tirar algo de positivo de uma situação nova que surgiu, né? A gente muitas vezes fala, olha, foi bom ter brigado, porque agora nós nos conhecemos um pouco melhor. Eu sei como tratar você, você sabe como me tratar, e nós não vamos entrar em conflito novamente, né? Então, nem sempre o conflito ele significa algo negativo. Muitas vezes o conflito ele pode levar a algo muito positivo, tá? Então, o gestor ele tem que ter um papel importante aí, porque normalmente o gestor ele ele tem que participar, ele não pode se abster, né? O conflito está acontecendo na área dele, é muito próximo a ele não pode deixar, como lá no popular se fala, né, empurrando com a barriga. É, ele tem que procurar fazer alguns acertos, mas nunca ficar nem de um lado nem do outro. Sempre buscando mediar de forma que todos possam sair satisfeitos, né? E muitas vezes não criar aquela situação, né? É, fazer com que o problema ganhe uma dimensão maior, né? Chega lá, né? Porque ele tem o poder, ele é o chefe, né? Ele é o gerente, ele é o diretor, ele fala, olha, vem cá você, leva para uma reunião, quer dizer, deixou as duas partes constrangidas na frente da equipe, na frente do grupo, né? E naturalmente as duas saíram perdendo, né? Da mesma forma em que o gestor ele não pode simplesmente fazer vistas grossas, falar, não vou interferir. Muitas vezes o problema é insignificante, aí não vale a pena, né? Quando for insignificante. Mas tem que ter um grau, a gente fala, tem que ter um grau de observação, né? Tem que ser um bom observador. Então, dentro de uma postura de negociação, a gente diz o seguinte, olha, existem três condições, o ganha-ganha, quando as duas partes podem ganhar, o perde-perde, quando as duas partes querem ganhar e as duas partes perdem, existe uma postura perde-ganha, quer dizer, para procurar equalizar uma situação, muitas vezes na negociação, você cede e você perde, entendeu? Você cede e você perde. É o contrário daquela situação em que você tem como único objetivo o ganho. Não tem preocupação com a outra parte, dane-se se a outra parte vai perder. O que vai acontecer? No futuro, não haverá possibilidade, né, de se fazer negócio. Por quê? Uma das partes saiu frustrada. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, também ainda quando se fala em negociação, né, tem alguns pensadores aí, como o Watkins, o, o Code, né, que tem algumas técnicas que ajudam na negociação, né? Então, quando você vai para uma negociação, você pode, por exemplo, oferecer alguns incentivos adicionais, mesmo que eles sejam velados, que pode criar um ambiente bom para uma negociação, né? E, e a gente não está falando somente
de negociação da venda de algum produto. A gente está falando de uma negociação onde pode existir conflito entre as partes, né? Então, colocar você enquanto mediador algum incentivo para que as pessoas possam perceber que há possibilidade de melhoria, né? Você pode, em uma negociação, né, atribuir um plus para alguma coisa, né? A gente fala o status para um preço, né? Eu posso colocar um plus, né? Você pode entrar numa negociação e falar, eu não sei o que vocês estão hoje discutindo, se os dois têm muita qualidade, os dois são bons profissionais, né? Talvez tenha falta de cuidado aí no relacionamento, mas os dois são bons, né? Então, coloca-se um plus ali, né? Se coloque alguma coisa que melhore. Que o ideal, né? Principalmente quando a gente fala de mediar uma situação de conflito dentro de uma organização, é ganhar apoio, né? Não perder apoio. Você tem duas pessoas em conflito e de repente você escolhe um dos lados, você, com certeza você vai ganhar apoio de um lado e vai perder do outro. Então é sempre importante, né? Quando você vai para uma negociação, ofereça algum tipo de incentivo, né? Coloque algum plus, algum status melhor para aquilo, né? E conquiste apoio, né? É algo muito importante para o gestor. Ele tem que ter apoio da equipe, né? Como nós falamos, né? Uma situação de conflito, ela pode trazer também aspectos positivos. Então, procurar tirar alguma, alguma coisa boa daquele conflito. É sempre possível. É sempre possível. É, é o que nós falamos no decorrer do texto, né? Que nós colocamos lá no AVA. Nós falamos que em alguns momentos, né, os conflitos podem chegar até vias de fato, né, até agressão física. A verbal é normal, né, as pessoas partir para agressão verbal, né? A gente fala, alguma coisa estava engasgada ali muito tempo, em algum momento foi colocado para fora, tá? Mas o mediador, né, o gestor, ele tem que procurar evitar que se chegue a vias de fato, né? Ele tem que procurar, de alguma maneira, criar alguma forma de harmonia, sem, contanto, né, colocar panos, a gente fala colocar panos quentes ali na situação. Não é isso. É procurar encontrar onde está o problema, procurar dar solução para ele, sem que ninguém saia frustrado daquela situação, tá? Então é sempre muito importante, né? Numa negociação, e o gestor, ele tem que ser um bom negociador, né? Para que ninguém saia, né, de uma situação frustrada. E jamais deixar que um conflito interno, que é corporativo, né, se transformar numa contenda pessoal, né? A gente sempre fala, né? Olha, se vocês não se entendem, deixa isso para a vida pessoal de vocês. Dentro da empresa, sejamos profissionais, né? Então, o gestor, ele tem que ter uma ótica muito boa, um grau de percepção muito alto, para poder dar um bom andamento, né? No, no, em um conflito, né? Ele tem que resolver, tá bom? E a gente sempre fala, né, que numa negociação, principalmente num ganha-ganha, né, a gente fala um conflito. As duas partes do conflito têm que sair satisfeitas. Na verdade, o problema tem que ser resolvido, tá? Então, a gente diz o seguinte, que numa negociação onde a visão é ganha-ganha, onde as duas partes irão ganhar, a gente está falando que aquela negociação, ela é mais humanizada e mais ética, né? Por que é mais humanizada e mais ética, né? Porque é natural que dentro do mundo corporativo a ética tem que prevalecer,
O profissionalismo tem que prevalecer. Então, no ganha-ganha, a gente está vendo que sempre haverá a preocupação com a ética na negociação. Ninguém vai passar a perna em ninguém. A gente fala que a ética é importante, tá? E sempre lidar, né, com a situação de forma humanizada. A gente fala que o ganha-ganha, ele tem esse foco, né? É uma negociação humanizada, onde prevalece a ética, tá? Por isso, em uma situação de conflito corporativa, né, a gente fala que quando é corporativo, a gente está dentro do mundo profissional, a ética tem que prevalecer, né? As relações têm que ser humanizadas, embora, né, dentro de uma organização o foco é o resultado, mas se alcança o melhor resultado quando existe ética nas relações e as relações sejam mais humanizadas. Aquela situação em que as pessoas falam, olha, eu nem vou bater na porta do, do, do meu diretor porque eu sei que ele vai me tratar mal. Tá? Mas esse diretor não tem uma vida muito longa na empresa, né? Porque se ele trata mal o colaborador da empresa, esse colaborador, se ele for um bom profissional, na primeira proposta de trabalho, ele pula para outra empresa. Né? Então, é muito importante, né, hoje, né, no mundo corporativo, esse tipo de preocupação. Até porque nós falamos agora mesmo das empresas, né, que pensam de forma diferenciada. Né? Empresas com comportamento diferenciado. As empresas são representadas por pessoas, né? Então não adianta nada a empresa se mostrar uma empresa altamente sustentável, preocupada com o meio ambiente, se as pessoas que lá dentro trabalham não estão alinhadas a isso, né? Então tem que haver uma relação muito profissional, muito ética e muito humanizada, né? Então, sempre pensando em termos de negociação, né? Então, as pessoas estão negociando, né? Então, o ganha-ganha sempre é o foco principal. No ganha-ganha, existe ética, existe uma relação mais humanizada, sempre. Tá? Então, tem que haver esse tipo de preocupação. Tá? Então, é muito importante porque é aquilo que nós falamos, no ganha-ganha, ninguém vai sair frustrado da negociação. Né? Muitas vezes as pessoas, né, elas estão muito preocupadas, né? Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com os seus resultados, a sua postura profissional, a, a sua imagem enquanto gestores. Porém, né? Porém, do outro lado, não estão preocupados com as outras pessoas que estão ao redor, né? Então, muitas vezes você gera expectativa no companheiro de trabalho e ele não atinge a expectativa e ele fica frustrado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? É natural que em uma mesa de negociação, né, algumas táticas, né, elas têm que ser utilizadas. Né? Então, a gente fala que quando alguém senta em uma mesa de negociação, resultados têm que ser alcançados, né? Então, a gente fala o seguinte, olha, se você vai para uma negociação, você tem que pensar em alianças, né? A gente tem que, quando a gente fala em, olha, nós temos que construir pontes, não abismos, eu tenho que fazer alianças. Na política, isso é corriqueira, coisa do dia a dia. Né? A gente cansou de ver aí governantes que não se sustentam no cargo porque não conseguem fazer alianças. Então, você não consegue governar sozinho. Né? Gestores, né, não conseguem resultados. Por quê? Não conseguem formar alianças com seus pares. Né?
Então, quem não consegue aliança não consegue resultado, não tem apoio, né? E é bem assim, dentro do mundo corporativo, né, as pessoas têm que enxergar em você o profissional que tem paixão por aquilo que faz, altamente envolvido com aquilo que faz, age de forma apaixonada, né? tem, tem muita vontade, né, de realizar as coisas dentro da sua atividade, né? E muitas vezes é bem assim, né? Eu não posso trazer tudo para mim. Muitas vezes eu tenho que dividir, né? Quando a gente fala em dividir, a gente divide para conquistar, né? Conquistar o quê? Melhores resultados, melhores alianças, né? E é bem assim, né? Na negociação, a gente fala, olha, você tem que se manter firme. É natural, você está indo para uma negociação. Então procure fazer alguma, alguma surpresa positiva na negociação, né? Leve alguma coisa a mais. Dê algum plus naquilo que você está falando, né? Na verdade, junte tudo isso, né? E seja um bom negociador. Crie alianças, sempre agindo de forma apaixonada, né? Por aquilo que você executa, para aquilo que você faz. Se você está numa atividade profissional que não te agrada, olha, procura fazer outra coisa então, tá? Mas tenha paixão por aquilo que você faz. Não trabalhe somente pelo ganho financeiro. Trabalhe também pela satisfação pessoal e profissional. Quem tem paixão por aquilo que faz, consegue melhores resultados, né? Então, isso é importante sempre, né? Sempre. Em qualquer situação, né? Se você é motorista de ônibus, você tem que ser apaixonado pela sua profissão. A gente enxerga isso nas pessoas, né? O ônibus não é do motorista, não é dele, é da empresa. Mas ele tem um cuidado tão grande com aquilo, né? Ele limpa, ele deixa aquilo arrumado, é o ambiente de trabalho dele. Ele trata bem as pessoas que ele transporta, ele tem paixão por aquilo que faz. A gente fala, ó, muitas vezes o coletor de lixo ele passa na tua porta, ele pega o lixo que você pôs na rua, né? Aquelas coisas que você colocou na rua que não tem mais serventia nenhuma para você, mas tem um profissional que passa ali para levar embora. E ele passa e ele sorri para você, né? Por quê? Mesmo dentro da atividade dele, que para muitos não representa nada, para ele é muito, né? Então ele tem paixão pelo que ele faz, né? O, o, o carteiro que entrega as cartas na tua casa, a mesma coisa, né? Ele tem que fazer a atividade dele sorrindo, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. O médico, né? O engenheiro, o professor principalmente, né? Se o professor está ali só para ganhar o sustento dele, ele não jamais vai ser um grande professor. Ele vai ser alguém que está ali porque a vida levou ele para aquele lado lá e ele está tirando de lá o sustento dele, mas ele não tem paixão pelo que ele faz. Então ele tem que procurar o melhor espaço para ele, né? Então é isso. É aquilo que a gente falou, né? Conflitos é natural, eles sempre existirão em qualquer atividade humana. Onde existirem pessoas, existirão conflitos, né? Isso não acontece com as máquinas, porque quando as máquinas começam a conflitar, né, com algum problema, elas param de funcionar, né? Num ambiente onde tem pessoas, o conflito é latente. As pessoas não são iguais, as pessoas reagem de formas diferentes, né? As pessoas muitas vezes buscam reconhecimento, as pessoas muitas vezes têm interesses particulares que muitas vezes estão acima dos interesses corporativos, tá? Então, há situações de conflitos, né?
elas sempre existirão onde tiver pessoas. Tem situações de conflitos. E é o que nós já falamos, né? Situações antagônicas dentro do mundo corporativo sempre vão existir. Eu enxergo de uma forma, o outro enxerga de outra, né? Nem sempre nós vamos alinhar essa forma de pensar. Por isso é que tem conflito, tem antagonismo, muitas vezes até de ideias, né? Mas mesmo assim, a gente fala, é possível que os conflitos tragam um desfecho positivo. Isso é possível, tá? Então, isso é possível desde que, né, a gente fala, as discussões sejam abertas, cada um coloque o seu ponto de vista, né? A discussão, ela pode ser uma fonte de novas ideias, é possível que seja, né? Não é bom, né, que uma das partes saia frustrada de uma situação de conflito. Isso não é importante, né? Não é bom e nunca é positivo, né? Novamente, que exista frustração. Tá? Então, como a gente diz, negociar, negociação é negociar. O que é negociar? Eu cedo um pouco, o outro cede outro pouco, nós chegamos a um resultado. Eu ganho um pouco, a outra parte ganha um pouco, nós chegamos a um resultado. Nenhuma das partes sai frustrada. Porque quando uma das partes sai frustradas da negociação, no futuro não vai haver oportunidade de se conseguir condições melhores, né? No futuro não há negociação, né? Tem autores que pensam de forma diferente, né? Tratam o assunto de forma diferente, né? Nós temos lá o Nascimento, né? E o Carvalho, que pensam assim, ó, os conflitos, eles ocorrem por vários motivos, né? Eu falei que onde tem pessoas tem conflitos, né? Pode ser que os conflitos podem surgir em virtude de diferença de idade, um tem mais experiência em função da idade, outro tem menos experiência, há conflito. Questão de a questão de visão, né? De sexo, a gente está falando aí da visão, não do gênero, né? Mas a questão do masculino e feminino, muitas vezes o sujeito fala, poxa vida, mas eu não aceito o fato de ter uma chefe mulher. Isso é coisa do passado, né? A gente diz o seguinte, que hoje, nas corporações, nós temos grandes figuras femininas aí, muito mais capacitadas que muitos homens reunidos, né? A gente olhar aí, Magazine Luiza, está na mão de quem? Né? Está na mão da Trajano lá, que é da família, mas é de uma competência medonha, né? Medonha. Se a gente olhar para o Bradesco, uma boa parte da sua diretoria é de mulheres, né? Então, muitas vezes, pessoas, né, pela sua própria formação, não conseguem lidar com essa situação, né? Então, existem conflitos e divergências em função disso. Mas são coisas que a gente fala que tem que ser superadas, né? A gente diz o seguinte, onde há pessoas, há conflitos. As pessoas têm valores diferentes. O que para mim é importante, para o outro não é, né? A gente fala que pode ter crenças diferentes. Olha, a minha religião é essa, a tua é essa, a gente não vai se entender nunca, porque eu vou querer te convencer que a minha é melhor que a tua. Então, são crenças diferentes, as pessoas são diferentes. E o outro, que não tem crença nenhuma, que se diz ateu, por exemplo, vai querer converter o outro lá ao ateísmo. Então, vão entrar em conflito, né? Dentro das organizações, por exemplo, algumas questões levam a conflitos, né? A gente fala recursos materiais, por exemplo. Olha, a minha área, tá, ela está recebendo menos recursos financeiros
do que a sua área. Pode ser que entre em conflito exatamente por causa disso. Então, no mundo corporativo, existe N possibilidades de se fomentar um conflito, né? Então, muitas vezes, você tem lá no teu grupo alguém, né, que está na expectativa de uma promoção, um outro é promovido. Pronto, foi o bastante para se gerar um conflito, né? Então, esses dois autores aí, eles colocam algumas situações corporativas que podem levar ao conflito, né? E normalmente eles falam o seguinte: olha, é natural que exista conflito quando, né, dentro da hierarquia exista descontentamento. Dentro daquele quadro hierárquico, as pessoas não se entendem, tá? Então, a hierarquia, segundo o Nascimento e segundo o Carvalho, é importante para a geração de conflito. Muitas vezes as pessoas não se adequam à hierarquia. E, naturalmente, né, sempre questões pessoais levam a conflito. Então, para esses autores aí, a questão do conflito, ela existe em função, dentro do mundo corporativo, é lógico, em função de situações hierárquicas e situações pessoais. É natural isso, né? Então, a gente diz o seguinte: olha, para lidar com o conflito, né, tem que entender o que está acontecendo para se buscar o melhor resultado, né? Então, tem alguns autores que têm essa visão um pouco diferente, né? Nós falamos de um autor aí que fala que existe como fonte de conflitos o problema da hierarquia e o problema pessoal. Tem outros autores, por exemplo, como o Burbridge, né, que pensa um pouco diferente. Ele fala o seguinte: olha, os conflitos eles podem ser internos ou externos. Quer dizer, pode existir conflitos dentro da organização e pode existir conflitos fora da organização. Quando a minha área de vendas, por exemplo, se relaciona com os seus clientes, pode existir conflito aqui. Pode existir conflito entre a nossa organização e uma outra organização. Os conflitos são muito latentes, né? Olha um exemplo muito claro disso, né? Então, hoje, no momento que a gente está vivendo, onde os nossos governantes deveriam estar dando as mãos para procurar uma solução mais adequada, o foco deles é outro, né? O foco deles é outro. Estão preocupados mais com a sua posição pessoal, né, do que com tudo de ruim que está acontecendo, né? Tem focos diferentes, né? Então a gente, pô, mas dentro do governo lá tem um conflito, tem que ser resolvido. Ah, mas olha, um governador não se entende com o outro, um prefeito não se entende com o governador. Conflitos, tá? Mas dentro da mesma esfera, né? A gente está falando dentro da mesma esfera. Mas, por exemplo, quando o conflito é o governante com a mídia com o governante, são conflitos externos. Cada um em uma situação antagônica à outra, preocupado com seus interesses em particular, né, e entram em conflito. Então, a visão desse outro autor é exatamente essa, né? Que os conflitos eles podem ser, né, internos ou externos. Eles podem estar acontecendo dentro da empresa, mas eles também podem acontecer fora do ambiente da empresa, do mundo corporativo, tá? Então, há necessidade, né, de se enxergar, né, a origem dos conflitos, de onde eles surgiram, por que eles são mais latentes em algumas situações e menos latentes em outra, né? Então, começar a se enxergar. Olha, o meu gerente de vendas, ele hoje está com um problema com a sua equipe. Opa, isso é interno. Mas esse meu gerente de vendas, ele tem problema com a clientela dele, externo. O, o problema
que está acontecendo do conflito dele com a sua equipe pode estar refletindo na relação dele com os seus clientes do lado de fora. Isso é externo. Então, muitas vezes, um conflito interno possa gerar um conflito de ordem externa ou vice-versa. Um conflito que está acontecendo no âmbito externo reflete no âmbito interno. Daí a importância de se entender, né, a origem do conflito, né, para poder se buscar a melhor situação harmoniosa para ele. Onde existe harmonia, né, existe a condição, né, de um melhor resultado. Tá? Aí nós temos um outro autor, e esse é brasileiro, né? E vamos dizer o seguinte, nessa área aí, esse autor brasileiro, ele tem um expertise maior, né? Ele tem uma vivência maior, que é na área de gestão de pessoas, né? De comportamento organizacional, que é o Chiavenato. Então, numa das obras do Chiavenato, ele fala que existem vários tipos de conflitos, mas que esses conflitos eles podem se manifestar em 3 principais níveis de gravidade. Olha, ele olha para o lado onde há gravidade no conflito, né? Onde há gravidade no conflito. Então ele fala que conflito pode ser manifestado, conflito existe, aconteceu e as pessoas põem para fora. O conflito está manifestado. Então, é um tipo de conflito, segundo o Chiavenato, né? As pessoas conseguem enxergar esse tipo de conflito, porque o conflito se manifestou, né? Ou, embora não manifestado, esse conflito foi percebido. Foi percebido. Tá? Em algum momento foi percebido. Então, conflito manifestado e conflito percebido. E ainda na visão do autor, né, um terceiro tipo a nível de gravidade, né? Ser mais grave que outros tipos de conflito, né? O experienciado, né? Que é isso? Conflito vivido, a experiência de um conflito. Então, segundo o Chiavenato, são 3 visões de conflito, né? O conflito manifestado, quando o conflito aflorou, nível de gravidade, né? Quer dizer, existirão N tipos de conflitos, mas segundo o Chiavenato, 3 são mais são principais em virtude do seu nível de gravidade, né? Em virtude do seu nível de gravidade. Então, é um conflito manifestado quando já eclodiu, né? Já aconteceu. Quando foi percebido, né? Olha, está havendo um conflito e as pessoas que estão à volta do ambiente já perceberam que existe um conflito dentro da área, né? Dentro da área. E é muito natural, muitas vezes se fala o seguinte, olha, aquele vendedor ele vai perder o emprego já já, porque ele está ali, ó, todo dia batendo de frente com o gerente, né? Mas, de repente, o gerente está relevando porque ele é um grande vendedor, mas eles não conseguem se entender. Então a gente fala, olha, a equipe toda já percebeu, né? A equipe toda já percebeu. Tá? Agora, essa é a visão do Chiavenato, quer dizer, existe N tipos de conflitos, mas para esse autor, ele fala que existe o conflito manifestado, onde já aflorou, já apareceu. Tá? O conflito que possa ser percebido, e muitas vezes é natural que as partes envolvidas no conflito já saibam, já perceberam de cara, né? De cara. Olha, se eu sou vendedor, eu levo uma proposta lá para o meu chefe, para o meu gerente, e ele diz, olha,
eu não aprovo, não vai fazer. Aí você volta amanhã com uma outra proposta. Ele fala, ah, também não vou aprovar, não vai fazer. Aí vem uma terceira condição, situação, e acontece a mesma coisa. Então é natural que o vendedor vai falar, peraí, o que está acontecendo? Você não quer aprovar negócio nenhum para mim? Né? Eu falo até porque eu vivi muito disso na minha carreira, né? Eu fui executivo do mercado há muito tempo. E eu tive problema quando eu fui gerente geral de agências bancárias aí, e muitas vezes, né, eu tinha problema com os diretores, né, que não queriam fazer nenhum tipo de negócio, embora fossem negócios bons para a organização. E, e é bem assim, né, eu não deixava, né, muita gente fala, não deixava barato. Não, não é que não deixava barato. Eu tornava isso bem manifestada, né? Eu abri o jogo. Como em uma situação de conflito tem que se fazer. Eu sempre falei, escuta, tá aqui ó, os pontos importantes para esse negócio aqui, ó. Tá aqui uma relação comercial que vai perdurar por muito tempo, vai haver fidelização, tá aqui o ganho financeiro dessa negociação, tá aqui uma série de vantagens que nós temos. Porque o problema é pessoal, eu sempre joguei muito aberto, né? E algumas vezes eu conseguia ter o convencimento, outras vezes não. Então, o mundo corporativo é muito disso, né? Essa visão do Chiavenato, né? Ela é interessante, né? O conflito pode ser manifestado quando ele aflorou, né? Ele pode ser percebido quando as partes já perceberam e o entorno também já percebeu, né? Ou então ele pode ser experienciado, ele pode ser vivido, né? Visão do Chiavenato, né? A visão do Burbridge, né? Ele diz que existem alguns tipos de conflito. E ele diz que os conflitos podem ser internos e externos. Se a gente for fazer uma comparação com a visão do Chiavenato, o Chiavenato ele está olhando para o lado de dentro, né? Para o lado interno, né, da organização, né? A visão dele. Se a gente olhar para a visão de, do Nascimento e do Carvalho, né, que tem uma outra visão quanto a conflito, eles dizem o seguinte: olha, os conflitos eles são gerados em virtude da hierarquia e por problemas de ordem pessoal, tá? Então são visões diferentes da mesma situação, né? Então eu não fico do lado de nenhuma dessas visões. Eu acho que a gente tem que olhar o conflito, né, como um conjunto de acontecimentos, né? Então, como gestor, nós temos que conseguir ter um grau de visão e de sensibilidade onde você consiga identificar a origem do conflito. E a partir daí, né, se iniciar um trabalho para poder se equalizar, se harmonizar uma situação, né? Possa existir um ganha-ganha, quer dizer, onde todos possam ganhar, principalmente a organização, né? Quando a gente fala, olha, estamos numa organizacional. Qual que é o grande objetivo? A organização, né? A organização ela pode ter muita preocupação com sustentabilidade, com o meio ambiente, com uma série de coisas. Mas uma organização ela busca resultados, ela busca lucro. Isso é que a mantém viva, né? Nós sempre falamos, pensamos assim: uma empresa é um organismo vivo, cujo, né, sangue são os negócios que ela faz, né? Então, uma organização é um ser vivo que tem que ser alimentado com
negócios e relações humanas. Por isso, situação de conflito, se não for visto de forma positiva, é nocivo para o negócio. Qual o papel do gestor? Identificou, foi até o cerne do problema, né? Sempre com muito cuidado para não ficar do lado de uma parte ou de outra, muito cuidado para não expor as duas partes ao grupo como um todo, né? Muitas vezes a gente fala, poxa vida, mas como é que eu resolvo um conflito e uma reunião? Talvez não seja o palco ideal, né? Talvez não seja o palco ideal. Talvez uma reunião a gente fala o seguinte, talvez lá gasolina para apagar o fogo. Talvez, né, num outro cenário, né, onde não exista tanta formalidade, onde o outro não está no ambiente corporativo, nem a outra parte, quem sabe no informal, né, de um happy hour ou de alguma coisa, onde as pessoas possam se manifestar abertamente, né, nós consigamos um melhor resultado na mediação de um conflito, né? Sempre na busca do melhor resultado na mediação de um conflito, né? Onde há pessoas, há conflitos. Os conflitos podem trazer resultados muito negativos para qualquer organização. Por outro lado, os conflitos podem significar oportunidades de novas ideias. Aí a gente chega do lado positivo, o conflito. Por outro lado, né, de acordo com vários autores, né, os conflitos podem ser internos ou externos, os conflitos podem ter muito a ver com a situação da hierarquia e muito do pessoal, porque as pessoas levam mesmo para o pessoal, tá? Ou, né, como diz o Chiavenato, né, os conflitos podem ser manifestados, né, pode ser percebidos e experienciados, mas sempre existirão, né? Mesmo dentro do nosso ambiente familiar, né? Pensa em algo, né, que, que traz conflito. Ah, uma festa de família, com toda certeza. Um cunhado tem ciúme do outro, um tem inveja do outro acha que é melhor que o outro e as pessoas brigam. É. Vamos pensar nesse momento aí de confinamento, onde a gente não está, onde nós fomos obrigados a conviver com mais intensidade com os nossos familiares, porque quando nós estamos dentro de uma condição normal, nós jantamos juntos, no final de semana nós almoçamos juntos, nós saímos juntos, mas todos nós saímos de casa para trabalhar e ficamos fora uma boa parte do nosso dia. Isso todos os dias da semana. Nesse momento de confinamento, nós fomos obrigados a conviver diuturnamente com as pessoas que nós escolhemos para viver com a gente. Nós temos situação de conflito, né? Por N motivos. Excesso de convivência gera descontentamento, né? O próprio confinamento nos coloca nessa situação, né? A gente queria sair, espairecer, dar uma volta, gastar dinheiro na rua, sei lá, fazer alguma coisa. Mas não, a situação de confinamento nos leva a isso. Então, somos pessoas, vamos ter conflitos. Imagine então, a gente fala, um ambiente organizacional, como ele é. Como é a organização? A organização
como nós falamos, ela pode ter até uma missão, né, dentro daquele aspecto corporativo, né, da estratégia. Ela pode ter a missão de ser uma empresa sustentável, de estar preocupada com o meio ambiente, com a série de coisas. Mas no seu íntimo, no âmago da empresa, né, no seio da empresa, no dia a dia, a empresa busca resultados. Então, isso faz com que, né, existam conflitos internos, porque as pessoas estão em busca de satisfação pessoal, em busca de satisfação profissional. Pensamentos antagônicos de situações iguais. O que é que pode acontecer? Conflitos. E quando esses conflitos existirem, né, eles terão que ser, de alguma maneira, resolvidos. Por quê? Isso pode estar trazendo prejuízo para a organização. É o que eu falei. A empresa ela pode ter uma série de linhas de pensamento, mas internamente ela é um centro de negócios. Né? Se for uma indústria, ela tem lá a sua produção industrial, ela tem lá a sua área que vende, ela tem toda a sua área administrativa, tem a sua área de RH, e muitas vezes essas áreas entre si entram em conflito, né? Em conflitos. Por quê? Pensamentos antagônicos, né? Tem pessoas lá dentro. E o palco corporativo, ele sempre será um palco onde você tem pessoas e dependendo, né, num grau maior ou num grau menor, né, um ambiente competitivo. Onde existir muita competitividade, existirá muito conflito. Onde existir muita exigência e cobrança por resultados, existirão conflitos. Então, daí a importância, né, da negociação. Né? A negociação é a grande forma de se mediar, se entender e se resolver conflitos. Daí a importância da negociação. Então, a gente fala que a negociação, ela tem um espaço muito nobre dentro de cada organização. Não importa qual seja. Pode ser uma entidade religiosa, né? Haverá problema, né? Haverá problema. Pode ser dentro de uma... Dá para imaginar o tamanho da política que existe dentro do Vaticano, né? Que é o centro lá da religião católica, né? Então, existe, nossa, conflitos políticos internos. Né? Então, é bem assim, sempre a negociação à frente de qualquer outra coisa. Né? Por isso que a gente fala, negociar é uma arte. É uma arte. É uma arte que, para que ela aconteça na sua plenitude, tem uma série de características que têm que ser trabalhadas, né? Técnicas importantes que ajudam, né, a resolver questões. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje, né, era isso. Eu, eu montei uma prova com 10 questões. Tá? 10 questões. Então, a gente procurou pegar questões em cima do conteúdo trabalhado nas aulas. E aquele conteúdo que está dentro daquele material que nós postamos no AVA, porque essa disciplina aqui, ela é uma disciplina do professor. Então, eu aqui alimentei o AVA com conteúdo. Então, essa prova aqui, ela está muito dentro disso, né? As provas acontecem entre o dia 15 e o dia 19. Então, isso que nós trabalhamos é para essa prova. As provas que vêm depois, né, no dia 25/6, tem a segunda chamada. A segunda chamada é uma prova com um conteúdo de prova que foi feito no primeiro bimestre. Então, o conteúdo é de lá.
né? O exame, para aqueles que ficaram de exame, né, vai ter 50% da B2, 50% da B1. Tá? Então, é isso. Mas a nossa prova, né, ela acontece no dia da nossa aula. Isso vai ficar aberto durante 24 horas, né? A gente vai... eu ainda não postei, porque ainda estou em fase de revisão das questões que eu montei, né? Depois eu tenho que trabalhar isso lá no AVA, no ambiente do AVA, tal, para colocar o link para vocês lá na véspera, né? Vocês entram, fazem a prova direitinho, com calma, né? Vocês têm aí 2 dias. No dia da prova, no nosso caso, a nossa prova vai acontecer que dia? Peraí, hoje é quarta-feira. A semana do dia 15 ao dia 19. No dia da prova de vocês, eu vou estar online, né? No período da aula. Não vou dar aula não, mas estarei online. De repente, não posso tirar dúvidas das questões, mas de repente alguém quer conversar comigo, eu estarei aí logado, né? Como a gente fala, tá bom? Então, se alguém quiser tirar dúvida daquilo que eu falei, e na verdade hoje nós só tivemos, né, a Marlene e a Nayara em sala de aula, né? Parece que a maioria não está muito preocupado com a prova, ou está muito preparado para ela, né? Porque 2 só participaram da aula de hoje. Tá? Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar, tá bom? Estou aqui para isso. Se quiserem deixar a sala também podem ficar à vontade, porque tudo aquilo que a gente tinha que trabalhar hoje foi trabalhado. Na semana que vem, nós vamos ainda fazer alguma revisão, mas não da prova. Eu vou pegar o conteúdo todo e vou dar uma passada por ele. Tá? Dar uma passada por ele. Tá bom? Então fiquem à vontade. Marlene, Nayara, se quiserem perguntar, podem perguntar. Se quiserem deixar a sala, podem deixar. Eu acho que foi bem importante mesmo essa aula de hoje, porque tinha algumas coisas que eu não tinha pego na outra aula que você passou. Tá bom, Marlene. É o que eu estou falando, é uma pena que muita gente não participou, embora essa aula está gravada, né? Eu vou postar a aula, aquele que não participou pode assistir essa aula aí, pode pegar alguma coisa, né? Mas nada como ter uma aula ao vivo, né? Se não entender alguma coisa, quiser perguntar, pode perguntar, tá? Mas tudo bem, né? Estamos aí para isso, tá bom, Marlene? Tá bom. Bom dia para você. Obrigada, bom dia. Bom dia.